E hoje o assunto é profissionais ou executores? Ué, Dani, mas tem diferença disso? Tem. O que acontece dentro do nosso mercado que veio crescendo, 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 crescendo? Se abriu um leque de opções de algumas formações, de cursos livres, e aí uma enxurrada de pessoas viram uma oportunidade de ter uma profissão. Só que acham, em algum momento, que um curso de 8 dias, de 6 dias, podem realmente os dar o nome de profissionais. E isso é muito complicado no nosso mercado, porque a gente precisa sim da parte teórica, que é importantíssima, mas a gente precisa da prática, né? De horas de voo, né? Um piloto bom é o piloto que tem a formação e tem horas de voo na sua carteira, certo? Então, o que acontece? Muitas pessoas saem dos cursos sem saber fazer nem a execução direito, mas ao longo da sua trajetória vão se tornando bons profissionais, porque vão completando as lacunas que faltam. O que são bons profissionais? O que são profissionais? Profissionais não é aquela pessoa que só sabe executar, que faz bem um determinado serviço. Profissional é um conjunto de características. O profissional, ele conhece a legislação, ele sabe se comportar, ele respeita o local onde ele presta serviço, ele respeita horários, né? Ele respeita o seu cliente, a pessoa que vai lá procurar o trabalho dele e que paga por esse trabalho e que tem carinho por ele. Então, o profissional é um conjunto de coisas, não é somente saber executar o serviço. Eu conheço um monte de gente que sabe executar e muito bem executado, e não estou dizendo que é porque só tem a parte prática e não tem a teórica, não é nada disso. São pessoas com alta capacidade de execução, mas muitas vezes não sabem trabalhar em equipe, não se comprometem com o horário, não estão dispostos a abrir uma exceção para um cliente ou outro dentro de uma avaliação que se faz no momento em que é preciso abrir uma exceção. Então, são chamados mais de executores do que profissionais. Os profissionais são aqueles que vestem a camisa e que sabem que eles são empreendedores junto com você. Eles não estão esperando a coisa sentados para acontecer. Eles se importam em entender quais são as normas sanitárias que regem a sua função, quais são os comportamentos mais adequados para que se tenha na frente do cliente. Você lembra num vídeo que eu comentei se o seu salão é uma extensão da casa, né? Se você se comporta como se você estivesse na sua casa, se você permite que o seu profissional, ou se você é um profissional que anda de chinelo, né? Porque a vigilância sanitária é clara com relação às regras, né? Não de uniformização no sentido geral, mas do que você não pode, né? Calçados abertos não é permitido. Quantos jogos de instrumental é obrigatório que uma manicure tenha? Então, se o profissional, que se diz profissional, não conhece tudo isso, não respeita regras e normas, mas sabe fazer, eu os chamo somente de bons executores. E talvez sejam realmente muito bons no que fazem, mas não podem ser chamados de profissionais. E a gente não pode misturar essas duas características, essas duas categorias. E aí o que é importante, a gente, se você é dono do seu salão e quer melhorar isso, é muito importante que você invista em treinamento dessas pessoas, porque muitas vezes esse comportamento de não ter esse entendimento não é por mal, é falta de formação e falta de informação. E esse mercado precisa muito de um empreendedor que entenda que ele precisa dar essas informações. Eu ouço muito empreendedor falando, não, mas não é obrigação minha, ele que se vire, ele que vai atrás da lei. Não, se você quer ter uma empresa saudável, programe você os seus treinamentos. Programe você para que as pessoas tenham conhecimento das novas legislações. E você vai aprender que esse é o melhor caminho. Um beijo, te vejo em breve.